nós venhamos ser perseverantes. Para isso, nós precisamos vencer as lutas. Para isso, nós precisamos vencer as batalhas. Para isso, nós precisamos vencer o inimigo das nossas almas. Para isso, nós precisamos vencer os nossos desejos da nossa carne. Que a nossa carne não quer que nós ore, a nossa carne não quer que nós jejum, a nossa carne não quer que nós santifiquemos as nossas vidas, não quer que nós seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que viva na presença do Senhor. A nossa carne não quer que nós confie em Deus, não quer que nós tenha Ele como único Senhor e Salvador da nossa alma. A nossa carne não quer que a gente venha ter aliança, venha ter compromisso com Deus, venha ter aliança com Ele. Mas nós precisamos vencer a nossa carne, precisamos vencer o cansaço da nossa carne, precisamos vencer o cansaço que vem sobre nós para nos tentar tirar essa aliança, quebrar essa aliança, tirar o nosso foco de Cristo, tirar os nossos olhos de Cristo. Porque quando nós estamos com nossos olhos em Cristo, crendo, confiando no agir dele, no operar dele, na manifestação da glória dele, ele vai socorrer, ele vai dar livramento. Ele foi com seu povo no passado, ele é com seu povo hoje. Ele foi e é e vai permanecer. Agora, a pergunta é essa, sempre nas minhas mensagens, às vezes eu pergunto, a pergunta é essa: nós estamos confiando nele, nós estamos acreditando nele, nós estamos com ele, nós estamos sendo perseverantes com ele, nós estamos olhando só para ele, crendo nele, confiando nele, nós estamos fazendo a nossa parte, como a servo de Deus, como a serva de Deus, como a filho de Deus, eleito de Deus, nós estamos fazendo aquilo que agrada o Senhor, que aquilo que é limpo diante dos olhos do Senhor, que agrada o Espírito Santo de Deus. O que é que nós estamos fazendo para que Deus venha abrir as portas em favor das nossas vidas? Mas se nós estamos fazendo coisas, como o pastor estava falando, que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo de Deus, não tem como as portas se abrir, não tem como o céu se abrir em favor da gente, não tem como a Deus socorrer a nós, porque muitas vezes a gente está numa rebeldia tão grande contra Deus e contra os seus mandamentos, que Deus, ele ama o pecador, mas Deus aborrece a prática dos nossos pecados, dos nossos atos que nós fizemos, que é pecado, certos tipos de comportamento, certos tipos de palavras, certos tipos de reação nossa, certos tipos de caminho que nós vivemos, que nós andemos, certos tipos de decisão que nós tomemos, que entristece o Espírito Santo de Deus, que entristece Deus, que fere o coração de Deus. Aí não tem como o céu estar aberto em nosso favor. Deus olha para a gente com um olhar de amor, de misericórdia, dando uma chance para nós se arrepender, se consertar e olhar para Ele, olhar só para Ele. Deus quer que nós estejamos com nossos olhos nele, com nossa visão nele, com nossas vidas entregue para Ele, de corpo, de alma e de espírito. Mas pastor, eu tenho que viver a vida todinha orando, eu tenho que viver minha vida todinha na igreja, eu tenho que viver minha vida lendo palavra, eu tenho que viver minha vida só para Deus. Sim, só para Deus. As Escrituras Sagradas nos diz: vigiais e orais sem cessar. Nós temos que viver numa vida de oração dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, onde nós esteja com nossa fé ligada, com nossa comunhão em Deus ali, com a nossa intimidade com Ele. Pastor, eu tenho que estar orando no meio da rua, falando alto? Não, ore em pensamento, falar com Deus em pensamento, falar com Deus em pensamento, clamar a Deus em pensamento, se ligar na palavra, envolver nos louvor, em pregação, se alimentar do lado espiritual, dos banquetes espiritual que vem da parte de Deus, para a nossa alma, para o nosso espírito ser forte, para a nossa alma ser fortalecida, para quando vier as lutas, para quando vier os problemas, para quando vier as dificuldades, nós esteja cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da unção, cheio de poder, cheio de autoridade, para que a gente não venha negar a Cristo, para que a gente não venha desistir de Cristo, para que a gente não venha desistir da caminhada e a gente ser vencedor no meio de uma luta, no meio de uma prova. Olhe para Jesus, que Ele é o nosso socorro. Olhar para o monte, da onde vierá o vosso socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então esteja ligado, não esteja despercebido não, fique ligado na fiação, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta, o inimigo das nossas almas no século 21, que nós estamos agora, o inimigo das nossas almas tenta roubar. O pau mais que o inimigo está roubando hoje nos crentes é a fé.
é aliança com Deus, é intimidade com Deus. O inimigo das nossas almas tem roubado muito crente, tem roubado pastor, tem roubado homens de Deus, mulheres de Deus, porque não tem tido a vigilância que Deus manda ter a vigilância. Porque quando nós estamos olhando para Cristo, nós estamos ligados. Nós estamos ligados. Vê aquele primeiro amor. Aquele primeiro amor, às vezes eu falo, quando eu sinto Deus, eu falo, aquele primeiro amor. Quando eu conheci a minha esposa, a primeira vez que eu conheci a minha esposa, a primeira vez, eu não via a hora quando eu via a minha esposa. Quando a gente ia se encontrar. Eu ligava, eu não via a hora quando eu ficava feliz quando eu pegava o celular para ligar para ela, para falar com ela. Aquele primeiro amor. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós tínhamos aquele primeiro amor. Era o primeiro amor de oração, era o primeiro amor de congregar, era o primeiro amor de ler a palavra, era o primeiro amor de estar na vigilância, de estar em comunhão com Deus. A gente tinha aquele amor, aquele temor a Deus para não pecar, para não ir para o lado do pecado, para não praticar o pecado que é contra Deus. A gente tinha aquele amor, aquele temor, aquele tremor diante de Deus. Aí os tempos se passam, Jesus não vem buscar a sua igreja, ainda não veio buscar a sua igreja, mas um dia ele virá buscar a sua igreja, vem buscar seu povo, e a igreja não é a placa da igreja, a igreja não é uma religião, é todos nós que somos filhos e servos do Senhor, que aceitamos ele como único Senhor e Salvador da sua alma, e anda nos caminhos dele, na presença dele, fazendo a vontade dele. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós temos que estar preparados. Então, a gente tinha esse amor, a gente tinha esse temor, tinha essa obediência a Deus. E depois que os tempos se passam, Jesus ainda não veio, o amor vai esfriando, o temor a Deus vai esfriando, a referência a Deus vai esfriando, a perseverança vai esfriando, e a maioria dos crentes estão sendo roubados, estão despercebidos, não percebem os sinais da vinda de Cristo. Então, para nós estar ligados, precisamos estar ligados em Cristo. Em Cristo, porque primeiramente buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então, não tire o olho de Cristo. Não tire o olho de Deus. Olhe para Ele, fique ligado nele, porque grande é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, grande é o agir dele, grande é o operar dele, grande é as maravilhas que ele tem, grande é as bênçãos e milagres que ele tem para todos nós que estamos servindo a ele e nos caminhos dele, fazendo a vontade dele. Ainda que o inimigo sopre no nosso ouvido, sopre, fique falando para você que não tem jeito, que não tem solução, que Deus esqueceu você, que Deus não te ouve, que Deus não te escuta as suas orações, não adianta você clamar. Não dê ouvido ao inimigo da tua alma. Dê ouvido ao que Deus falou. Dê ouvido ao que Deus vai falando no seu coração. Dê ouvido ao que fala a palavra de Deus. Porque ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre com a sua santa e poderosa palavra nas nossas vidas. Só nós permanecer crendo, porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele é fiel para com o seu povo, para com a sua igreja, para com todos nós. Mas nós também precisamos se esforçar nas nossas vidas para ser fiel com ele, para que as promessas dele sejam cumpridas em nossas vidas. Nada pode impedir o trabalhar de Deus, nada pode impedir o agir de Deus,